Mensagem número 48, Dinheiro e Atitude, baseada na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde ele diz: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E Emmanuel comenta: não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma por isso mesmo os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado a inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Tudo bem. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se façam bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, à afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Essa comparação aqui no final da mensagem, ela é bem interessante, porque quando ele compara com o ar, né? A gente não se apega ao ar, né? A gente inspira e expira com naturalidade. E, então a comparação é interessante porque ela nos convida a ter a mesma atitude com o dinheiro, né? Receber e doar com a mesma naturalidade com que a gente inspira e respira, né? Só que, como a nossa sociedade criou uma valorização excessiva, né, do dinheiro, e como existe também, principalmente, muito apego, né, a gente quer reter. E o que Emmanuel está chamando a atenção aqui é para o fato de que a gente... ele até usa a palavra encarcerar, né? Se a gente encarcera o dinheiro, é como se nós estivéssemos coagulando o sangue nas veias, porque o dinheiro foi feito para circular igual o sangue, né? O dinheiro é o sangue, digamos assim, da sociedade, né? Ele tem que circular para que o corpo social, que é o conjunto das pessoas, né, que convivem no mesmo país, ou numa mesma cidade, ou na mesma localidade, tenha saúde, né? Então, a gente vai perceber que essa visão espiritual da função do dinheiro, ela é totalmente diferente daquela que hoje o nosso sistema econômico preconiza, porque o nosso sistema hoje, inclusive, ele fala sobre necessidade de acumulação de capital, né? Ou seja, a ideia está voltada para a acumulação, para ganhar mais, né? Para receber mais, e não para facilitar a circulação, né? Cada um quer reter em suas mãos o máximo de poder econômico que for capaz. E é isso que gera essas deformidades sociais que a gente vai estar vendo, né? Porque quando algo se acumula muito num lugar, significa que ele vai faltar em outro lugar. E as leis naturais, elas são leis que preconizam o equilíbrio, né? Então a gente percebe, inclusive, que a natureza, muitas vezes ela acumula, por exemplo, muitas vezes ela acumula água numa determinada
depressão geográfica, né? Mas assim que aquela água atinge uma certa altura, ela começa a escorrer em direção aos lugares onde não tem água. Então, se a gente seguisse o exemplo da natureza, nós teríamos muito mais saúde, tanto individualmente quanto socialmente. A sociedade seria muito mais sã, né? Não teríamos violência, não teríamos desequilíbrios sociais, desigualdades, né? Mas como a gente não consegue ter uma atitude saudável em relação ao dinheiro, uma atitude natural, né? Porque quando a gente fala natureza é o exemplo, é porque essa atitude é natural. Então nós nos afastamos do que é natural. E quando a gente se afasta do que é natural, o que acontece? Doença, desequilíbrio, né? Então é por isso que o título da nossa mensagem hoje é Dinheiro e Atitude, porque Emmanuel está chamando a atenção para a atitude correta e adequada em relação ao dinheiro, que na verdade é a mesma atitude que a gente deve ter em relação a qualquer outro bem que a gente tenha, mesmo que não seja um bem material, como por exemplo a inteligência, né? Os espíritos nos esclarecem que a gente nasce com determinados dons de inteligência para que a gente possa ajudar aqueles que precisam ser esclarecidos. Então toda a dinâmica da natureza, ela visa isso, né? Sempre trazer benefício para todos aqueles seres que estão necessitando de algo, né? Então, a atitude correta em relação ao dinheiro seria essa mesma atitude que está sendo proposta aqui, porque na parábola de Paulo a Timóteo, ele diz assim, ó, porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O que é desviar da fé? É desviar desse caminho natural que nós estamos falando. Por quê? E aí qual é a emoção perturbadora que está por detrás disso e que ele deixa aqui muito clara, explícita? É a cobiça, né? Então as pessoas cobiçam os bens materiais, né? As pessoas cobiçam os bens econômicos. Então é nisso que Emmanuel está dizendo que nós precisamos nos corrigir, né? Ele usa inclusive a palavra aqui, né, que algemado, né? Quer dizer, quando a gente se deixa levar por essa atitude egoísta de acumulação, nós estamos na verdade nos algemando, nos aprisionando, né? Nos aprisionando inclusive a um bem que é passageiro, porque quando Jesus diz não entesourais tesouros na terra onde as traças roem e a ferrugem come, né? Ele está falando justamente não só sobre o dinheiro, mas sobre todos os bens materiais que estão sujeitos à impermanência e que, sobretudo, quando a gente desencarnar, não vamos poder levar, né? E aí os espíritos nos esclarecem que quando ele diz, continuando essa frase, né? Entesourais tesouros nos céus, onde as traças não roem, a ferrugem não come, né? Significa o quê? Entesourar virtudes e méritos espirituais que vão nos acompanhar após a morte e nos inúmeros outros renascimentos que nós vamos ter. Então, na verdade, esses tesouros são muito mais valiosos, por quê? Porque eles vão nos garantir boas condições kármicas, não só nessa existência, mas até em existências posteriores, ao passo que os bens materiais, o máximo que eles podem nos propiciar é conforto nessa existência, porque depois que nós desencarnarmos, eles não irão conosco, né? Então, o que Emmanuel está nos convocando aqui é justamente a essa libertação, quando ele diz aqui, ó, libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, o dinheiro converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Porque se nós não ficamos apegados ao dinheiro e se nós o usamos para fazer aquilo que ele está aconselhando aqui no final da mensagem, que é a prática da caridade, né? Nós vamos usar o dinheiro com uma atitude espiritual, a partir de uma atitude espiritual inteligente, né? Que é a atitude de, ao utilizar o dinheiro ou os bens materiais para beneficiar aqueles que deles precisam, nós vamos estar acumulando méritos e karma positivo para que a gente tenha cada vez condições melhores em existências futuras de nos desenvolvermos mais espiritualmente, porque no final das contas, tudo isso que nós recebemos, como diz Emmanuel aqui, de empréstimo da providência divina em cada encarnação que a gente vem ao mundo, né? Entrar num corpo material, a finalidade dela é simplesmente nos proporcionar condições
de evolução espiritual cada vez melhores, né? Mas isso depende de nós. Nós precisamos, como dizia a nossa mensagem da semana passada, nós precisamos crescer para o bem para podermos progredir, né? Inclusive tem uma outra mensagem também que nós já sorteamos aqui, que é melhorar para progredir. Nós precisamos melhorar, aqui no caso melhorar nossa atitude em relação à riqueza e aos bens materiais, para que a gente possa ter mais leveza e mais suavidade no nosso caminhar no desenvolvimento e na evolução espiritual.